O recém-empossado ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, declarou que sua prioridade na pasta será a privatização da Petrobras e também do setor petrolífero como um todo, valendo citar aqui a Pré-Sal Petróleo S.A. De acordo com Adolfo, o ministério já está encaminhando a Paulo Guedes e sua equipe uma solicitação para que sejam feitos os estudos de viabilidade de tal privatização. Ao mesmo tempo, o ex-presidiário e pré-candidato à presidência da República, Lula, afirmou que quem se meter a comprar a Petrobras vai ter que conversar com ele e sua equipe econômica, caso venha a ser eleito. Após acompanharmos diversas tentativas e planos frustrados de se privatizar os Correios, a Eletrobras e tantas outras estatais, fica a pergunta: por que é tão difícil privatizar algo no Brasil? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Quando Bolsonaro assumiu a presidência da República em 2019, a ideia era privatizar tudo o que fosse possível. Logo de cara, o presidente instituiu uma tal Secretaria de Desestatização com a ideia de viabilizar a venda, ou como geralmente acontece, a concessão de diversas empresas estatais, bem como de outros ativos pertencentes ao governo federal. E a coisa até poderia acontecer dessa forma se não fosse uma estranha decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que determinou que, ao contrário do que sempre fora praticado até então, o governo federal não poderia mais privatizar estatais sem autorização do Congresso Nacional. E aí a coisa desandou de vez. Não foi possível promover qualquer tipo de privatização desde então sem que fosse pago o pedágio do Poder Legislativo. Em outras palavras, quando o Poder Executivo quis privatizar, o Poder Judiciário o barrou. Ou seja, o maior entrave à redução do Estado é o próprio Estado, com seus poderes, suas autarquias, seus funcionários, sua rede de agregados, enfim, todo um aparato gigantesco que não tem o menor interesse em diminuir seu tamanho. Pelo contrário, para a máquina estatal, é muito mais interessante expandir seus tentáculos, aumentar seu tamanho, seu orçamento e sua relevância, porque isso dá mais poder e dinheiro para todos os envolvidos. Dessa forma, ainda que um político outsider ou qualquer outro indivíduo bem intencionado queira tomar alguma atitude que vise reduzir o tamanho do Estado, a máquina estatal se encarregará de expurgá-lo, ou se isso não for possível, a máquina estatal irá neutralizá-lo. E foi justamente isso que aconteceu com Bolsonaro. Quando ele e Paulo Guedes falaram sobre privatização, o STF tratou logo de pôr um fim nessa festa, dizendo que apenas o Congresso Nacional, grande interessado na existência das estatais, maravilhosos cabides de empregos para aliados políticos, é que poderia autorizar a venda desses mastodontes burocráticos que nós chamamos de empresas estatais. A partir daí, nada mais podia ser feito. Na prática, as privatizações foram proibidas no Brasil. E não importam os discursos demagógicos da terceira via política, que dizem que precisamos de um programa nacional que envolva a redução do Estado, porque qualquer presidente que tente diminuir a máquina estatal será imediatamente barrado pelas forças do próprio Estado. Justamente quem mais está interessado no inchaço da máquina. Precisamos ser realistas, o Estado nunca tenderá à diminuição. Me perdoem os gradualistas, mas essa é a dura realidade. Esperar que um político X ou um presidente Y reduza o tamanho do Estado é pedir para se decepcionar. Não, isso nunca acontecerá. E quem nutrir esse tipo de esperança certamente se frustrará com partidos, pessoas e ideias. Mas, se o Estado sempre tenderá ao crescimento e ao inchaço, uma pergunta surge naturalmente: que diferença faz em quem nós vamos votar? Afinal de contas, eu não escondo de ninguém o meu posicionamento anti-esquerdista, uma vez que eu, repetidas vezes, afirmei que um governo de esquerda seria uma tragédia abominável para o Brasil. Pois bem, a questão é que sim, faz diferença quem está na cadeira presidencial. Então deixe-me explicar o meu ponto. Eu não votei no Bolsonaro em 2018 acreditando que ele iria fazer o Estado diminuir, até porque, conforme eu afirmei ainda há pouco, isso nunca irá acontecer. Eu também não votei no Jair Messias em 2018 acreditando que ele manteria o Estado do mesmo tamanho. Não, as forças estatais sempre empurram a máquina para um estado de maior crescimento. Eu votei nele para que em seu governo o Estado crescesse num ritmo menor do que aconteceria se, por exemplo, um Fernando Haddad ou um Ciro Gomes tivessem sido eleitos. E sim, Bolsonaro criou estatais, o que frustrou naturalmente o sonho dos liberais que acreditam no Estado mínimo. Mas vai por mim,
um governo de esquerda teria criado 3 vezes mais estatais que o Jair. Mas alguém pode perguntar, e quantas privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso? Sim, o FHC promoveu grandes privatizações a partir de 1995. Por exemplo, a privatização da Vale do Rio Doce. E se você tem hoje na sua mão um telefone celular, isso se deve, em boa parte, ao fato de que naquele período também a Telebrás foi privatizada. Porém, os tempos eram diferentes na era FHC. O Brasil estava com uma Constituição recém-estabelecida e não caía bem ultrajá-la logo de cara, coisa que hoje em dia é algo bastante corriqueiro por parte dos Supremos Batmans. Por outro lado, o Brasil estava arruinado do ponto de vista econômico até poucos anos antes, e foi justamente FHC e sua equipe econômica, desenvolvedores do Plano Real, que conseguiram colocar um pouco de ordem na casa. Dessa forma, Fernando Henrique Cardoso gozava de uma excelente reputação no campo econômico, e ele também contava com certo receio por parte do establishment estatal em relação a manipulações grosseiras da Constituição e de outras normas legais. Então, naquela época, foi possível, sim, privatizar muita coisa, e isso foi extremamente importante para dar algum fundamento econômico para o Brasil. Contudo, conforme os anos passaram, as castas política e jurídica brasileiras começaram a ficar mais à vontade para impedir novas privatizações. E com a chegada do PT ao poder em 2002, a coisa degringolou de vez, e o Brasil passou a contar com 43 novas estatais ao final da era PT, um número que representa quase 1/3 do total de estatais existentes no país. A existência de estatais não se justifica pelo serviço que elas supostamente prestam à população, ou por aquilo que elas supostamente produzem. Se elas fazem isso, elas fazem mal, de forma ineficiente e sem qualquer tipo de critério mercadológico válido do ponto de vista econômico. Não, as estatais não servem para fazer aquilo que elas supostamente deveriam fazer. Elas servem apenas para atender aos interesses do Estado e de seus agregados, políticos, funcionários, licitantes, etc. Empresas estatais são cabides de empregos, uma vez que elas possuem um grande contingente de cargos de alto escalão com poupudos salários e que geralmente são divididos entre aliados políticos do governo em exercício. Empresas estatais são paraísos licitatórios, onde empresas mancomunadas com os dirigentes estatais protagonizam processos de licitação altamente superfaturados, em algo que vai resultar em aquisições de produtos e serviços de péssima qualidade e, naturalmente, em muito dinheiro em propinas para os agentes estatais envolvidos. É claro que a estatal ficará muito prejudicada, tanto do ponto de vista de sua produtividade quanto do ponto de vista econômico, uma vez que seu caixa terá custeado por um preço superfaturado bens e serviços de baixa qualidade. Mas quem se importa? Como eu disse, não é para atender à sociedade que as estatais existem, mas sim para atender aos políticos. Por isso, qualquer debate que envolva a eficiência das empresas ditas públicas ou sua completa extinção, inclusive por meio de privatizações, é simplesmente inútil, uma vez que bons resultados econômicos são irrelevantes no fim das contas, e que o mais importante mesmo é garantir empregos e propinas para aliados políticos, o fato é que não há o menor incentivo para que o Estado seja reduzido por meio da venda de suas empresas. Sim, isso seria bom para a sociedade como um todo, mas quem liga? Só será feito aquilo que for bom para o Estado em si e para os políticos, naturalmente. Pense em quantos cargos de alto escalão compõem os quadros de empresas como a Petrobras, ou em quantas licitações são realizadas todos os anos pela Eletrobras, e me responda, você acha mesmo que o Estado vai abrir mão de todas essas facilidades? Não, meu amigo, isso não vai acontecer. É mais fácil a Petrobras falir do que ser privatizada. Todos nós sabemos bem o que deveria ser feito com essa empresa, para o bem do Brasil e de todos os brasileiros. Ela devia ser fatiada e vendida no mercado, e o Estado deveria se retirar desse setor econômico. Mas o que é bom para todos nós é irrelevante para o Estado, e vender a Petrobras seria péssimo para uma quantidade colossal de encostados que fizeram fortuna mamando nas tetas dessa estatal. Além do mais, sem essa grande vaca leiteira do setor petrolífero, como poderiam surgir esquemas como o Petrolão? Não, a Petrobras vai declarar falência antes de ser vendida pelo Estado. É claro que a esta altura do campeonato, algum menos desavisado poderá dizer que, ao contrário de tantas outras estatais, a Petrobras não dá prejuízo. Afinal de contas, ela está aí décadas a fio, sempre aumentando seus investimentos e sendo reconhecida como referência no setor. Tudo bem privatizar coisas como a fábrica estatal de preservativos, mas a Petrobras é estratégica e lucrativa. Por que privatizá-la? E a minha resposta passa por uma citação de John Rockefeller,
o melhor negócio no mundo é uma companhia de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. E é apenas por isso que a Petrobras ainda consegue se manter. E se fosse privatizada, ela certamente renderia muito mais dinheiro. Estatais são o paraíso de políticos e seus agregados. Elas dão muito dinheiro e poder para esses parasitas e lhes garantem uma confortável permanência no topo das castas estatais. Por isso, o Estado nunca terá incentivos para se desfazer de tais empresas, ainda que elas estejam prestando um serviço de péssima qualidade para a população e entregando produtos caros e inferiores para o mercado. Afinal de contas, não é o interesse do povo que está em primeiro lugar, e sim o interesse do Estado. Acreditar que a máquina estatal poderá agir em favor de sua própria diminuição é uma tremenda ilusão. E sempre que um idealista tentar reduzir o sistema de dentro para fora, ele será neutralizado por agentes como o STF. É sempre louvável termos pessoas dentro do Estado conscientes de que empresas como a Petrobras precisam ser privatizadas. Mas devemos ser realistas, meus amigos. Isso nunca vai acontecer.